Dentro de um trem em movimento, um homem estava sentado perto da janela. Quando o trem parou, ele também desceu. Ele tinha um rosto naturalmente bonito, com traços que se encaixavam perfeitamente. A brisa do mar encheu seus pulmões e uma onda de nostalgia tomou conta dele. Esse homem era Oren Edwards. Ele tinha vindo começar uma nova vida no Reino de Estrada, um pequeno país além de uma cadeia de montanhas acidentadas, localizado no extremo sul do continente Doan, também conhecido como a Terra do Fim. Fazia muito tempo que Oren não sentia uma paz dessas. Enquanto estava ali parado, um morador local passou e perguntou se ele era de fora. Quando Oren confirmou que sim, o homem quis saber mais, o que tinha trazido ele até ali e de onde ele era. Oren respondeu que vinha de Jatis. O local comentou como aquela era uma nação enorme e perguntou se Oren estava viajando. Oren explicou que tinha vindo a trabalho, já que tinha largado o emprego na escola onde trabalhava. Com um aceno amigável, o homem se despediu e seguiu seu caminho. O Reino de Estrada aproveitava bem sua localização costeira, vivendo de uma indústria pesqueira bem forte. Para alguém desempregado como Oren, até virar pescador parecia interessante, mas esse não era o verdadeiro motivo de sua vinda. Ele tinha vindo para se encontrar com o rei, que um dia tinha feito a ele um certo pedido. Antes de chegar à capital, Oren percebeu que tinha se desviado de novo, gastando dinheiro sem pensar, um hábito ruim que ele carregava. Usando sua magia de armazenamento, ele pegou seus pertences, mas quando foi tentar pegar outro trem, descobriu que estava sem grana. Enquanto pensava no que fazer, seus olhos caíram em uma placa. Era a Guilda dos Aventureiros, um lugar para quem enfrentava monstros e caçava tesouros. Oren sempre tinha admirado esse tipo de vida. Uma ideia surgiu na hora. Se ele completasse algumas missões, poderia ganhar dinheiro rápido. O momento não podia ser melhor. Dentro da guilda, o ambiente era agitado, cheio de conversas e canecas tilintando. Oren foi até o balcão de informações, onde uma atendente percebeu de cara que ele era novato e entregou um manual. Para virar aventureiro, ele precisava de uma licença da guilda, pegar missões, completá-las e receber o pagamento. Parecia simples, mas antes que ele pudesse prosseguir, um homem interrompeu, largado de forma arrogante numa cadeira. Notando que Oren era novato, o cara se levantou e perguntou de onde ele vinha. Sem aviso, puxou a espada e apontou para o pescoço de Oren, se gabando de que ia ensinar as regras da cidade. O registro custa dinheiro, ele disse. Então era melhor Oren entregar toda a grana. Oren calmamente puxou um pequeno bastão de dentro do casaco. O homem riu, zombando dele por mostrar aquilo, e tentou puxar, mas não conseguiu mover. Depois de tanta marrã, foi só isso que ele conseguiu. Quando Oren colocou um pouquinho de força no bastão, o cara caiu sentado no chão. Furioso, o homem sacou uma faca e avançou, mas seu ataque era lento e fraco. Oren desviou de lado e socou direto no peito dele, jogando-o contra a parede com um impacto brutal. Os que assistiam comentaram sobre como o homem era fraco, surpresos de ver que ele tinha sido derrotado tão fácil. Seu nome era Driton, e Oren tinha derrubado ele com um único golpe. O pessoal começou a cochichar, se perguntando quem era aquele novato. Oren então disse que era difícil acreditar que alguém como Driton tinha conseguido virar aventureiro. Logo, os guardas da cidade chegaram, encontrando Driton desmaiado contra a parede quebrada. Eles questionaram Oren sobre o ocorrido, mas antes que ele pudesse responder, a atendente do balcão interveio, explicando que Oren tinha sido provocado. Um homem próximo também confirmou a história. Quando o guarda relatou que a confusão estava controlada, o capitão apareceu para assumir o caso, mas quando seus olhos caíram em Oren, ele congelou de surpresa. Reconheceu na hora. Era o professor Oren. Oren sorriu, reconhecendo também. O capitão não era outro senão seu ex-aluno, Grover Erzin. Os outros cavaleiros, ao ouvirem o título Professor Oren, ficaram boquiabertos. Eles conheciam aquele nome. Ele também era o sábio. Enquanto isso, Oren parecia meio sem graça e disse que não era nada demais. Quando a cavaleira perguntou se Oren Edwards era mesmo o mentor do capitão, outro cavaleiro quis saber se ele não era o homem famoso por liderar a geração dourada. Enquanto o grupo continuava a se impressionar, Grover disse a Oren que estava feliz em revê-lo bem. Oren, no entanto, admitiu que as coisas não estavam indo tão bem. A verdade era que ele tinha se aposentado do ensino e estava pensando em se mudar para a estrada. Ao ouvir isso, Grover sorriu, dizendo que, como cidadão de estrada, aquilo era uma boa notícia. Mas percebendo quão abertamente tinha reagido, Grover ficou um pouco envergonhado. Oren o tranquilizou, dizendo que não tinha problema. Provavelmente só tinha sido a reação sincera dele. Quando saíram, Oren pediu desculpas, dizendo que não queria dar trabalho para os cavaleiros como Grover, mas Grover garantiu que estava tudo bem. Os membros da guilda tinham confirmado que Driton foi quem puxou a espada primeiro. Oren comentou que Grover realmente tinha crescido e estava ficando bem forte. Grover não entendia como Jatis tinha deixado alguém como Oren ir embora assim tão fácil. Oren respondeu que não se importava muito em sair, mas admitiu que havia algo estranho acontecendo tanto na academia quanto no país. Grover perguntou se ele achava que o novo
diretor era o problema. Orin simplesmente disse que provavelmente sim. A Academia Real de Espadas Mágicas de Giades era uma das instituições de treinamento mais prestigiadas do continente, criada para formar os futuros líderes da nação. Também tinha sido o antigo local de trabalho de Orin. Numa tarde, quando Orin dispensou a turma, um aluno se aproximou com uma dúvida. Outro estudante, ali perto, pediu para marcar um duelo amistoso mais tarde, e Orin sorriu, achando divertido o entusiasmo deles. Sua carreira como professor tinha sido tranquila até aquele dia. Um colega professor apareceu e disse que a diretora queria vê-lo. Rosalie Lorde, a diretora, era uma figura imponente. Quando Orin entrou em seu escritório, ela perguntou se ele sabia por que tinha sido chamado. Orin respondeu que não fazia ideia. Essa resposta claramente a irritou. No silêncio da sala, só os dois presentes, o tom de Rose ficou afiado. Ela perguntou se ele realmente não conseguia entender algo tão simples. Dizer que alguém chamado de sábio era tão incompetente assim era decepcionante. Orin pediu desculpas e disse para então esclarecerem a um tolo como ele o motivo da convocação. Rose concordou. Em uma voz fria e firme, ela disse que ele estava ali para explicar por que tinha maltratado seu filho Kyle. A afirmação pegou Orin totalmente de surpresa. 3 meses antes, um encrenqueiro tinha entrado em sua turma. Esse encrenqueiro era o filho dela, Kyle Arielord. Ela mesma tinha apresentado Kyle a Orin, dizendo que confiava nele para cuidar bem de seu filho. Na época, Orin ficou intrigado com o histórico acadêmico de Kyle. Por que alguém com notas tão ruins tinha sido colocado na turma de elite? A resposta logo ficou clara. O pai de Kyle, marido de Rose, tinha sido um herói celebrado, responsável por trazer a paz ao vencer a guerra. Rose, ao que parecia, estava desesperada para que Kyle seguisse os passos do pai, mas com a guerra já encerrada, não havia mais caminho para o heroísmo. Então, ela provavelmente queria que ele chegasse ao topo da Ordem dos Cavaleiros Reais. Para isso, as notas dele tinham que ser as melhores, independente da habilidade real. Orin, no entanto, tinha dado a Kyle as notas mais baixas possíveis. Na visão dele, Kyle primeiro precisava desenvolver habilidade e conhecimento de verdade antes de ser considerado um cavaleiro. O próprio Orin já tinha servido nos Cavaleiros Reais antes de virar professor, então entendia bem os perigos. Colocar alguém sem preparo em posição de comando podia colocar toda a unidade em risco. Como instrutor responsável por formar a próxima geração, essa era uma concessão que ele jamais faria. Ele explicou a Rose que as notas do filho eram baseadas tanto nos resultados das batalhas simuladas quanto em sua conduta como cavaleiro. Era uma avaliação combinada e justa. Rose descartou a explicação, dizendo que os padrões dele não valiam nada e que não havia motivo para seu filho não ter as melhores notas. Orin discordou. Se ela realmente se importava com o filho, então agora era hora de aplicar disciplina e avaliações rígidas. Mimar ele desse jeito, disse Orin, não era amor de mãe. Era absurdo, mas Rose apenas sorriu com desprezo. Se ele estava tão decidido, ela disse, então que seja assim. Erguendo um contrato em mãos, avisou que, se ele não reconhecesse o potencial de Kyle, deveria deixar a academia imediatamente. Orin respirou fundo. Muito bem, respondeu. Se essa era a vontade da diretora, então ele se afastaria. Rose não esperava essa resposta. Orin continuou, declarando que ele, Orin Edwards, estava oficialmente se aposentando da academia a partir daquele dia. O choque de Rose logo se transformou em fúria. Sua voz subiu, gritando para Orin sair da frente dela, chamando de estorvo. Quando Orin saiu do escritório da diretora, Kyle estava esperando no corredor. Ele logo debochou, chamando de tolo. Estava certo de que Orin cederia às exigências da mãe. Orin respondeu que a nota dele era uma avaliação justa e não havia nada de errado nisso. Kyle apenas riu, mandando que ele prestasse atenção. Isso, disse Kyle, era exatamente o motivo de não aguentar professores duros como ele. Apontando para a própria cabeça, Kyle zombou, dizendo que o cérebro de Orin devia ser feito de músculos e que ele deveria aprender a ser mais esperto. Estar desempregado na idade dele, Kyle acrescentou, deve ser bem miserável. Orin respondeu tranquilamente que havia bastante trabalho por aí. Em seguida, se afastou, ignorando a voz de Kyle gritando atrás dele, avisando que ele se arrependeria da decisão e não deveria vir chorando depois. Kyle ainda gritou, chamando-o de perdedor. E foi assim que Orin deixou tanto a academia quanto o reino de Giades. Quando Grover ouviu a história, ficou chocado, dizendo que Orin devia estar cansado da longa jornada. Ele então se ofereceu para escoltá-lo até a capital de carruagem. Orin hesitou, se sentindo meio culpado, mas Grover insistiu que aquilo não era nada comparado à gratidão que devia ao antigo mestre. Orin aceitou. Enquanto caminhavam, Grover comentou que conseguia imaginar como os alunos tinham ficado tristes com a aposentadoria dele. Orin admitiu que nunca teve chance de se despedir, mas disse que todos eram capazes e ficariam bem sem ele. Ainda assim, havia uma aluna em especial por quem ele se preocupava, uma garota que ele conhecia antes mesmo de entrar na academia, embora duvidasse que houvesse motivo real para preocupação. Quando chegaram
entraram à carruagem, uma voz chamou de repente pelo nome de Orin. Ao se virar, ele ficou chocado ao ver Patrícia. Ela correu até ele, dizendo que finalmente tinha encontrado ele. A garota era Patrícia Grayson, uma das alunas do Orin. Orin perguntou na hora por que ela estava ali e se tinha saído da academia. Patrícia respondeu que a academia não tinha sentido sem ele. Ela prometeu que não seria um peso e implorou para ele deixar ela ir junto. Quando Orin mandou ela voltar, Patrícia perguntou o porquê. Tudo graças às aulas dele. Ela tinha ficado forte o suficiente para se proteger sozinha. Patrícia era uma das alunas mais talentosas que Orin já tinha ensinado. E justamente por isso ele não conseguia se permitir atrapalhar o futuro brilhante dela. Ele disse com firmeza que, se ela voltasse agora, ainda dava tempo para ela. Mas Patrícia lembrou que, quando ele ainda estava nos Cavaleiros, ele a salvou de ser vendida para um grupo criminoso. Mesmo depois que ela foi para um orfanato, Orin a visitou várias vezes. Ela nunca esqueceu o dia em que ele disse para ela chamar ele de irmão mais velho. Desde então, ela era profundamente grata e ainda não tinha como pagar essa dívida. Por isso ela estava decidida a ficar ao lado dele agora, especialmente agora e mesmo quando ele estivesse passando perrengue. Orin parou por um instante ao ouvir aquilo. Patrícia sempre tinha sido como uma irmãzinha para ele. Mesmo antes de ele virar professor, ela já vivia na cabeça dele e sempre foi teimosa. Grover acrescentou que não conhecia Orin tão bem quanto ela, mas dava para ver que Patrícia estava realmente decidida. Orin suspirou, admitindo que não adiantava discutir mais, mas avisou que ela teria que tomar cuidado. Patrícia abriu um sorrisão e concordou toda feliz. Dentro da carruagem, a empolgação da Patrícia ainda estava estampada no rosto. Ela perguntou se podia olhar pela janela. Orin disse para ela não se debruçar demais, senão podia cair. Patrícia provocou dizendo que ele estava tratando ela como criança. Orin riu, dizendo que, do ponto de vista dele, gente da idade dela ainda era criança. Patrícia franziu levemente a testa, dizendo que era chato ouvir isso. Quando ele perguntou quanto isso incomodava, ela desconversou dizendo que não era nada. Ao olhar de relance para ela, Orin não pôde deixar de pensar como garotas da idade dela eram difíceis de decifrar, especialmente alguém como a Patrícia, que era tão madura para a idade. Ainda assim, foi um alívio ver ela agindo como alguém da idade dela, pelo menos uma vez. Para quebrar o clima estranho na carruagem, Grover pigarreou e puxou o assunto de volta. Ele perguntou a Orin se tinha ouvido direito que ele queria encontrar o rei, ou se estava atrás de um cargo ministerial como sábio, ou talvez planejando fundar uma nova academia e virar o primeiro diretor. Falando rápido, Orin mandou ele ir com calma. O título de sábio, ele explicou, era só um apelido que os colegas da academia deram. Nunca foi algo oficial. Grover então perguntou por que ele tinha vindo, e Orin respondeu que lembrava de um pedido que o rei fez uma vez para investigar uma certa ilha. Grover congelou, com um único nome vindo à mente. Orin, reconhecendo a reação, confirmou. Patrícia também ficou surpresa. A ilha foi pedida para investigar. Ela se chama Ilha Row. Longe do continente, bem na costa da capital real de Estrada, havia uma ilha frequentemente chamada de Ilha da Calamidade. Tempestades a atingiam com frequência, deixando o lugar traiçoeiro. Na época em que o rei fez o primeiro pedido ao Orin, ele estava sobrecarregado demais com as tarefas de professor para aceitar. Mas se aquele pedido ainda valesse, ele queria assumir agora. Grover, no entanto, ficou preocupado. A ilha era envolta em mistério. Ele alertou. Todas as equipes de reconhecimento enviadas para lá fracassaram. Orin respondeu que era exatamente por isso que ele queria descobrir a verdade. Grover concordou, dizendo que tinha certeza de que Sua Majestade ficaria contente em confiar a tarefa a ele. O rei se preocupava com aquela ilha há muito tempo. Ao lado deles, Patrícia se manifestou, dizendo ao antigo professor que ela também ajudaria. Orin sorriu, dizendo que tudo bem, porque mesmo que ele dissesse não, ela ia seguir ele de qualquer jeito. Então ele ia contar com ela. Patrícia concordou toda contente. Depois de uma viagem, eles finalmente chegaram à capital real de Estrada. Do lado de fora dos portões, os guardas reconheceram Orin na hora e perguntaram o que ele estava fazendo ali. Orin se aproximou e chamou os dois pelo nome, James e Rei, o que surpreendeu e deixou os dois felizes por ele ainda lembrar. Sem hesitar, os guardas mandaram um mensageiro avisar Sua Majestade na hora que o professor Orin tinha chegado e queria vê-lo imediatamente. Quando entraram na sala do trono, eles se ajoelharam em respeito diante do rei. Orin o cumprimentou, dizendo que fazia tempo e que estava feliz em ver Sua Majestade com boa aparência. Sentado no trono, o rei disse a Orin que ele um dia serviu de ponte entre Estrada e Jatis, uma nação isolada na beira do mundo. Por isso a paixão de Orin pelo programa de intercâmbio de estudantes tinha deixado uma impressão tão forte nele. O rei continuou dizendo que, desde aquele dia, ele estava ansioso para ver Orin de novo. Orin respondeu que estava honrado, embora não fosse digno de tantos elogios. O rei então observou que Orin parecia ter enfrentado muitas dificuldades em Jatis. Orin concordou, explicando que os acontecimentos tinham tomado rumos que ele nunca esperava. Mas agora que estava livre, havia coisas
coisas que ele queria perseguir. O rei perguntou se ele tinha vindo por causa da Ilha Rose. Oren ficou surpreso com a rapidez com que sua majestade adivinhou. O rei explicou que, quando falaram da ilha pela última vez, Oren tinha mostrado um entusiasmo fora do comum, então ele supôs que, depois de se aposentar, Oren iria atrás disso. Sem hesitar, o rei ordenou a um guarda ao seu lado que preparasse um navio imediatamente. Oren perguntou ao rei se ele tinha certeza mesmo daquilo, confiando a ele o reconhecimento e o desenvolvimento da ilha. O rei garantiu que não havia problema nenhum. Na verdade, Oren era o único em quem ele podia confiar uma tarefa dessas. O rei perguntou mais uma vez se podia contar com ele. A determinação estava clara no rosto de Oren. De todo o coração, ele assegurou ao rei que podiam contar com ele e que era uma honra aceitar a missão. Ele iria desvendar a verdade por trás da Ilha Rose. 3 dias após a audiência com o rei de estrada, Oren, Patrícia e Grover embarcaram num navio pequeno rumo à Ilha Rose. Patrícia transbordava de empolgação enquanto seguiam para a ilha. Oren compartilhava da expectativa, ansioso para ver aquele lugar misterioso com os próprios olhos. Grover informou que levaria 1 hora para chegar ao destino. Oren elogiou o navio pelo alto desempenho, e Grover explicou que, graças ao minério mágico, ele conseguia manter uma velocidade estável. De repente, Patrícia avistou algo ao longe, um caminho estreito. Grover explicou que ele só aparecia quando a maré baixava. Oren comentou que, se soubessem quando ele aparecia, dava para ir da ilha até a capital sem usar navio. Patrícia sugeriu que, depois que se estabelecessem na ilha, eles podiam trazer cavalos da capital. Oren curtiu a ideia, e a empolgação dele pela nova vida só aumentou. Pouco depois, Patrícia avistou terra. Eles finalmente tinham chegado. Depois de desembarcar, Oren pediu desculpas ao Grover por ter feito ele arrumar tanta coisa e agradeceu de coração pela ajuda. Grover garantiu que não foi incômodo nenhum. Qualquer coisa por ele e pela sua Júnior. Se fosse possível, ele também teria gostado de ajudar na investigação. Oren interrompeu e garantiu que entendia. Grover tinha o dever importante de proteger o povo com a própria vida, e Oren realmente valorizava o gesto. Grover concordou animado e prometeu ficar pronto para vir em auxílio dele se acontecesse qualquer coisa. Oren disse que contava com ele e, com isso, Grover partiu a bordo do navio. No caminho de volta, Grover não conseguiu deixar de pensar na aposentadoria do professor Oren, que ele considerava uma demissão injusta. A corrupção na alta cúpula da academia era intolerável, mas com Oren já fora do país, havia pouco que ele pudesse fazer. Esse pensamento levou-o a considerar buscar conselhos. Ele só podia esperar que as coisas acabassem tomando um rumo melhor. Enquanto isso, na ilha, Oren, com um mapa na mão, lembrou que, segundo sua majestade, havia uma mansão supostamente construída por visitantes do passado. Por agora, eles seguiriam o mapa que receberam no castelo. Patrícia parecia desconfiada do mapa, mas Oren lembrou que era tudo em que podiam confiar. Não tinham escolha a não ser confiar nele. Eles partiram rumo ao noroeste, como o mapa indicava. O terreno era inexplorado e podia haver plantas perigosas ou monstros vivendo por ali. Oren instruiu Patrícia a ficar atenta, e ela respondeu com determinação. Enquanto eles seguiam pela floresta, Patrícia notou a presença de uma montanha alta que podia conter masmorras. Oren concordou que a ilha estava se mostrando mais interessante do que ele tinha antecipado. De repente, Patrícia apontou para um caminho que levava ao centro da ilha. Ela achou que podia ter sido deixado por alguém que chegou durante o reinado do rei anterior, mas, olhando de perto, parecia mais recente. Quando Oren perguntou por quê, ela apontou marcas de corte recentes nos galhos próximos, novas demais para serem de anos atrás. Oren considerou isso e percebeu que, embora as pegadas estivessem apagadas, ainda eram visíveis. O raciocínio da Patrícia parecia correto. Provavelmente alguém tinha estado ali bem recentemente. Patrícia se perguntou se poderiam ser nativos da ilha. Oren disse que essa era uma possibilidade, ou talvez sobreviventes de um naufrágio, dado que a área tinha tempestades grandes com frequência. Patrícia assentiu, entendendo. De qualquer forma, Oren disse que eles precisavam se apressar e encontrar a mansão. Se alguém estivesse se escondendo lá, era melhor evitar dormir ao relento. Patrícia saudou ele como uma soldado, concordando de corpo e alma. Oren reparou no tom formal dela e lembrou que eles não estavam mais na academia, então ela não precisava ser tão formal. Patrícia concordou e perguntou se podia chamar ele de outra coisa, talvez de irmão mais velho. Oren sorriu, lembrando como ela chamava ele assim no orfanato, mas disse que agora ele já estava meio velho para isso. Patrícia admitiu que para ela também ficaria estranho. Ela então disse que, para ela, ele sempre seria um professor. Mesmo depois disso, Patrícia continuou sugerindo novos apelidos, mas nenhum soava certo. Então, no fim, ela voltou a chamar ele de professor. Eles continuaram andando pela Ilha Rose, cercados por uma variedade de árvores e plantas. Depois de uma longa caminhada, eles finalmente chegaram à mansão, ou melhor, a uma estrutura tipo cabana. Oren observou que parecia ter pelo menos 2 cômodos, o que ainda era melhor do que dormir ao relento. Ele disse
disse a Patrícia que eles iam passar a noite ali, e ela concordou. Ao abrir a porta, Oren percebeu na hora que partes do chão tinham desabado. Ele avisou a Patrícia para tomar cuidado onde pisava, mas quando ela deu um passo, o chão cedeu de repente e ela despencou. Oren correu até ela, perguntando se estava tudo bem. Patrícia garantiu que estava bem, embora admitisse que foi um vacilo num lugar daqueles. Ela achou que estava pisando de leve. Oren riu e disse para ela não se preocupar. Seguindo para o quarto, Oren observou que, se alguém como a Patrícia podia cair pelo chão tão fácil, a estrutura devia estar em péssimas condições. Ainda assim, a cama parecia estranhamente limpa. Patrícia concordou que era incomum. A cama estava impecável apesar do piso deteriorado. Oren examinou de perto. Era feita de qualquer jeito, como se tivesse sido montada às pressas. Isso fazia parecer. Era ainda mais provável que alguém tivesse chegado na ilha não faz muito tempo, mais um motivo para investigar melhor. Ele disse para Patrícia que ela podia usar a cama. Ela hesitou. Disse que ele não precisava se preocupar com ela e sugeriu que dividissem a cama. Oren recusou, dizendo que era pequena demais para os dois, mas agradeceu a oferta. Vendo a timidez dela, ele suspeitou que ela se sentia culpada por ficar com a cama sozinha. Apesar de alguns contratempos, eles tinham conseguido um lugar seguro para dormir e foram descansar cedo para se preparar pro dia seguinte. Enquanto isso, no dormitório dos Cavaleiros do Reino de Giatus, uma carta foi entregue a um homem. Era de Grover Sênior. Tomado por uma onda de nostalgia, ele abriu a carta, só para de repente ouvir o nome de Oren sendo chamado. A carta trazia notícias preocupantes sobre a demissão injusta de Oren pelo diretor. Blitz, o Cavaleiro Sagrado do Reino de Giatus, ficou inquieto assim que soube da aposentadoria repentina de Oren. Aquilo não fazia sentido para ele. Naquela época, ele mal conseguia lidar com trabalho físico. Com aquele corpo frágil, a ideia de virar cavaleiro parecia só um sonho impossível, e ele só assistia os treinos na academia, esperando que mais cedo ou mais tarde desistisse sozinho. Mas foi Oren quem se aproximou e pediu para ele segurar uma espada. Oren o incentivou a continuar treinando, dizendo que até mesmo virar um cavaleiro sagrado não era impossível. Mesmo dizendo que o corpo dele era fraco e que seus pais insistiam que era inviável, Oren nunca prometeu sucesso, mas disse que ao seguir em frente, ele ganharia algo com isso. Essas palavras acenderam uma chama em Blitz. Ele se matriculou na academia, treinou sob a tutela de Oren e acabou conquistando o título de cavaleiro sagrado na idade mais jovem da história do reino. Foi realmente uma façanha impressionante. Blitz sempre acreditou que devia tudo a Oren, mas Oren via de outro jeito. Para ele, as conquistas de Blitz vinham da habilidade dele mesmo, e como professor, só sentia orgulho. Depois de terminar de ler a carta, Blitz sentiu uma urgência crescente. Ele tinha assuntos a investigar e precisava avisar outros que ainda não tinham ideia do que estava acontecendo. Quando terminou de escrever, entregou a carta a um cavaleiro e ordenou que fosse enviada imediatamente. Quando o cavaleiro viu para quem era endereçada, ficou surpreso. Era para uma figura da mesma geração de Blitz, a geração dourada. Eles eram um grupo lendário de colegas que se formaram na Academia Real de Espada Mágica de Giatis. Eram chamados de gênios desde a fundação do reino. Blitz, o Cavaleiro Sagrado, Elise a Santa, Jaqueline a Mil Faces, Wendell o Engenheiro Mágico. Cada um deles possuía talentos extraordinários e desempenhava um papel vital no reino, e todos eles tinham sido alunos de Oren. O cavaleiro não conseguiu evitar perguntar se algo sério tinha acontecido. Blitz apenas disse que era urgente e deveria ser mantido em sigilo. O cavaleiro assentiu com respeito e saiu. Sozinho de novo, Blitz refletiu em silêncio. Oren partir em uma expedição na fronteira logo após se aposentar soava exatamente como algo que ele faria. Ele se perguntou como seu antigo mestre estava agora. Enquanto isso, na ilha Hou, Oren apertou os cadarços e declarou que era hora de começar uma pesquisa de verdade. A primeira prioridade era confirmar se havia mais alguém vivendo na ilha além deles. O que chamou sua atenção foi um caminho revelado quando a maré baixava. Se realmente havia gente morando lá, eles deviam ter notado. Mas sem nenhum contato da ilha com a capital, sobrava uma possibilidade. Eles estavam evitando interação de propósito. Para Oren, isso tornava a floresta à frente ainda mais suspeita. Ele lembrou Patrícia de ter cuidado. Patrícia respondeu com voz firme que não precisava se preocupar, que não importava o que acontecesse, ela sobreviveria. Eles partiram explorando a floresta e prestando atenção nos arredores. Depois de um tempo, Oren notou que não tinham descoberto nada de novo. Patrícia concordou, dizendo que nem parecia que havia monstros por perto. Quando Oren começou a alertá-la de novo, Patrícia o lembrou de seu próprio ensinamento: nunca baixe a guarda. Justo quando se preparavam para ir mais fundo, Oren olhou para trás de repente, sentindo algo estranho. Patrícia perguntou o que havia, mas Oren mandou ela se esconder no mato. Parecia que tinham companhia. Os olhos de Patrícia se arregalaram quando uma tartaruga enorme e assustadora saiu das sombras. Tendo vivido a vida toda na academia, era a primeira vez que ela via um monstro de verdade. Oren perguntou se ela estava bem. Patrícia respondeu que a fera parecia
parecia pronta para fazer deles o café da manhã, então era melhor fazer a criatura se arrepender dessa escolha. Oren concordou e disse que Patrícia deveria lutar sozinha contra o monstro. Patrícia ficou chocada, mas Oren explicou que aquilo serviria também como treino. Com as habilidades dela, daria conta. Ele ficaria por perto caso algo desse errado. Patrícia hesitou diante do desafio, mas logo firmou sua determinação. Ela provaria que podia se proteger. De frente para o monstro, com a varinha na mão, Patrícia liberou seu poder. A maioria das pessoas tinha só um atributo mágico, mas Patrícia tinha 5: água, vento, fogo, terra e relâmpago. Além disso, sua reserva de mana era muito acima da média. A fera faminta avançou, mas Patrícia não vacilou. Como Oren esperava, ela teve coragem de ficar firme. Seus atributos brilharam um após o outro enquanto lançava um ataque preciso, acertando em cheio o monstro logo no primeiro golpe. Mas mesmo com Patrícia pressionando, Oren percebeu outra presença acima. Ele gritou o nome dela imediatamente. Uma luta 2 contra 1 seria demais para ela. Diferente da tartaruga, esse novo inimigo era rápido. Quando Oren a alertou para olhar para cima, um clarão mostrou uma garota atacando de cima. Oren ficou surpreso ao vê-la. A vida tranquila de um sábio aposentado na fronteira, no meio de uma luta contra um monstro, de repente virou de cabeça para baixo com a aparição de uma garota linda. Do alto, a garota com uma longa flecha feita para matar monstros acertou direto na cabeça da tartaruga, e assim, finalizou a criatura com um único golpe. Oren ficou impressionado, mas a garota com traços de ilha perguntou a Patrícia se ela estava bem. Quando Patrícia garantiu que sim, a garota pareceu aliviada. Como não reconheceram o rosto dela, Patrícia explicou que tinha vindo do continente com seu mestre. A garota pareceu confusa com as palavras continente e mestre. Então notou Oren ao lado dela. Oren se apresentou e apresentou Patrícia. A garota disse se chamar Emu e perguntou se eles vinham de fora da ilha. Oren confirmou e Emu, feliz em conhecê-los, disse que era a primeira vez que conversava com alguém de fora. Queria falar de várias coisas, mas de repente correu até a cabeça da tartaruga de novo. Quando Oren perguntou o que ela ia fazer com o monstro, Emu disse que ia recuperar a carne do pescoço porque era perfeita para sopa, super nutritiva e capaz de curar qualquer doença na hora. Oren achou aquilo uma cultura alimentar bem peculiar. Ele perguntou então onde Emu morava e ela respondeu que morava numa vila ali perto. Como Oren suspeitava, ainda assim ficou se perguntando se de fato havia uma vila lá. Então perguntou se poderiam ir junto, já que tinham vindo investigar a ilha. Havia muitas coisas que não entendiam ainda. Queriam conversar com os moradores. Emu sorriu e disse que claro, eles eram bem-vindos, já que tinham terminado de desmontar também. Então, ela seguiu na frente. No caminho, Oren perguntou a Emu sobre a luta anterior, curioso se alguém tinha ensinado a ela aquelas habilidades incríveis. Emu respondeu que não era bem assim. Patrícia também perguntou se todos os moradores eram fortes como ela, e Emu disse que nem todos, mas havia alguns outros além dela que conseguiam derrubar monstros daquele porte. O estilo de luta que Emu tinha mostrado parecia totalmente instintivo. Mesmo assim, aquela velocidade e poder estavam muito acima da média. Para Oren, era claro que com treinamento adequado, Emu poderia virar uma guerreira muito forte. Patrícia, no entanto, não pareceu feliz com o quanto Oren estava impressionado com ela. Depois de uma caminhada, eles chegaram à Vila Basil, onde Emu morava. Era um lugar com cabanas uma ao lado da outra, como em qualquer vila comum. Emu pediu que esperassem ali e entrou em uma das cabanas. Patrícia se perguntou quem moraria num lugar daquele, e Oren disse que pelo tamanho, provavelmente alguém de alto status. De repente, Emu acenou para eles, dizendo que o chefe da vila queria vê-los, exatamente como Oren imaginava. Enquanto Emu ficou do lado de fora, um homem mais velho se sentou diante deles, dizendo que tinha ouvido de Emu que eram os forasteiros que vieram de fora da ilha. Ele notou que eles não pareciam soldados de estrada. Oren se apresentou, dizendo que havia sido enviado pelo rei de estrada para investigar a ilha Rose. Patrícia também se apresentou como assistente de Oren. Isso deixou o chefe irritado quando ouviu a palavra investigação. Soava evasivo para ele, então perguntou qual era o verdadeiro propósito deles. Oren também ficou confuso. Pelo jeito de falar do chefe, parecia estranho eles conhecerem Estrada, enquanto Estrada nem sabia da existência dos Ilhéus. Quando Oren perguntou se eles estavam se escondendo do reino, o chefe disse que, pelo jeito da reação dele, parecia que ele realmente não sabia de nada. Oren concordou, dizendo que era exatamente por isso que tinham vindo investigar a ilha. O chefe então disse que, nesse caso, não tinham intenção de se misturar com forasteiros e mandou que se retirassem da ilha. Mas Oren recusou, prometendo não incomodar a vila de forma alguma e implorando ao chefe que permitisse sua investigação. Isso só deixou o chefe mais irritado com a insistência de Oren. Com o chefe recusando sem parar, eles ficaram sem opções quando de repente aconteceu um imprevisto. Emu entrou correndo. O chefe perguntou o que era, já que estavam no meio de uma conversa importante. Emu
explicou que o estado de Shano tinha piorado. O chefe foi imediatamente até lá e Orin decidiu seguir também. Como ele suspeitava, os ilhéus pareciam ter uma visão bem ruim do continente. No caminho, Emu e outro morador os convidaram para participar do festival naquela noite, dizendo que mostrariam gratidão e os tratariam bem. Orin aceitou o convite. Dentro da cabana, uma mulher estava caída fraca no chão. Era Shano, a mãe de Emu. Emu explicou que Shano tinha até vomitado o que tinha comido antes, perguntando o que fazer. Patrícia então percebeu que Emu estava caçando monstros por causa da mãe. Orin perguntou se podia dar uma olhada, mas o chefe não gostou da ideia. Orin disse que talvez conseguisse descobrir a causa. O chefe insistiu que não, perguntando com que base confiariam a vida de sua filha preciosa a um forasteiro como ele. Orin respondeu que era justamente por ser de fora que talvez visse algo que eles não conseguiam. Se não agissem rápido, poderia ser tarde demais. Ele implorou ao chefe que confiasse nele só dessa vez, pelo bem de Shano. Patrícia apoiou, dizendo que o mestre Orin era tão incrível que era chamado de sábio no continente, e que se fosse ele, com certeza poderia salvá-la. Emu pensou profundamente, perguntando para os dois se ele realmente conseguiria salvar sua pobre mãe. Orin admitiu que não podia garantir, mas se a magia de cura não funcionasse, ele traria remédio do continente. Ouvindo isso, o chefe não teve outra escolha e disse a Orin que deixaria nas mãos dele. Orin começou a lançar um feitiço. As duas mãos estendidas em direção à mulher, uma luz suave fluía de suas palmas sobre o corpo dela. Magia de cura não era sua especialidade. Ele só podia esperar efeitos leves e temporários, ou seja, se fosse uma doença séria, não poderia garantir a cura. Depois de um tempo, Shano murmurou algumas palavras. Orin disse que não parecia ser algo que ameaçasse a vida dela. Emu ficou surpresa e Orin acrescentou que ela melhoraria logo. Como a magia tinha funcionado, provavelmente era só algo passageiro. Então ele perguntou se algo tinha mudado recentemente. O chefe pensou um pouco e respondeu que ela tinha trabalhado mais que o normal para preparar o festival. Orin concluiu que devia ser apenas excesso de esforço e que, com descanso, ela se recuperaria. A expressão de dor que ela tinha mostrado antes já parecia mentira. O chefe agradeceu a Orin por salvar a vida de sua filha. Orin respondeu que não foi nada demais. Quando saíram da cabana, ele acrescentou que só conseguiu ajudar porque os sintomas eram leves. Mas o chefe insistiu que Orin realmente a tinha salvado, já que, sem ele, poderiam ter entrado em pânico e feito alguma besteira. Nesse momento, um dos aldeões que voltava da caça gritou com Orin, exigindo saber quem ele era e o que fazia na vila. O chefe rapidamente o acalmou enquanto o homem argumentava que Orin claramente não era da ilha. O chefe disse que sabia, mas lembrou que graças a Orin, Shano tinha sido salva. Logo depois, Emu também apareceu, confirmando que era verdade. Descobriu-se que o homem era o pai de Emu. Ele imediatamente se curvou em respeito e pediu desculpas pelas atitudes anteriores, já que não sabia que Orin tinha salvado sua esposa. Orin respondeu que não havia problema. Naquela noite, uma fogueira e um banquete foram preparados na vila. Enquanto todos se divertiam, o chefe perguntou a Orin, que estava ao seu lado, se ele estava se divertindo. Orin respondeu rapidamente que sim. O chefe se sentiu aliviado, pedindo desculpas novamente pelo modo como o trataram. Orin garantiu que estava tudo bem, já que entendia que era uma reação natural. O chefe pareceu valorizar o fato de Orin ver as coisas dessa forma. Ele então perguntou se as pessoas do continente todas podiam curar os outros como Orin tinha feito antes. Orin explicou que muitos conseguiam usar magia de cura simples, mas que não era algo todo-poderoso. Por exemplo, ele tinha uma aluna que era tão especialista em magia de cura para doenças e ferimentos que era até chamada de santa. Enquanto o chefe tomava um gole de chá, parecia entender que pessoas raras assim realmente existiam no continente. Ele explicou que o motivo de serem tão cautelosos com forasteiros era que, na geração dos avós dele, tinha havido uma disputa com gente do continente. Quando Orin disse que algo sério devia ter acontecido no passado, o chefe admitiu que os detalhes já não estavam mais registrados. Só tinha sido ensinado a nunca deixar estranhos entrarem na vila. Orin então perguntou se era realmente certo ir contra esse ensinamento. O chefe respondeu que os dois pareciam confiáveis o bastante. Ele transmitia uma aura de honestidade, incapaz de enganar, e até riu disso. Os ilhéus tinham começado a se esconder do reino de Estrada desde o reinado do antecessor do antigo rei. O curioso era que não restavam registros. Em outras palavras, a história podia ter sido apagada. Quando Orin começou a compreender algo, Patrícia o chamou de repente. Junto com Emu, ela o convidou para dançar. Eles sabiam que deviam começar logo a investigar os mistérios da ilha, mas naquela noite, escolheram valorizar o momento com aquelas pessoas diante deles. Só por aquela noite, iam aproveitar o tempo juntos. No reino de Jatis, na grande catedral reinal, estava sendo realizada uma missa. O sacerdote incentivava todos a oferecerem sua oração da manhã para que o dia fosse abençoado para todos. Entre os presentes estava uma garota com orelhas elfas.
élficas. Sua beleza impressionava a todos que a olhavam, comparando-a a um anjo e até a uma deusa. Após a missa, agradeceram a garota pelo trabalho dela naquele dia. Seu nome era Elise. Também disseram que tinha chegado uma carta para ela e estava sobre sua mesa. Quando chegou lá, Elise viu que a carta era de Blitz. Era incomum receber uma carta dele, e ao começar a ler, descobriu que era sobre a aposentadoria de Orin. Ela se lembrou da primeira vez que encontrou Orin, quando ainda era aluna. Todos os colegas eram racistas com ela por ser meio elfa e se recusavam a ser amigos. Mas Orin viu sua bondade, disse que ela tinha o poder de salvar os outros e que era um desperdício deixar o preconceito quebrar seu espírito. Ele também reconheceu que seu corpo era naturalmente afinado com magia de cura, incentivando-a a usar isso. Ele até disse que um dia ela poderia se tornar uma santa. O motivo de ela estar ali oferecendo orações na grande catedral era graças à orientação de Orin. Blitz também escreveu na carta que Orin estava deixando não só a academia, mas o reino inteiro. Ele queria informar seus antigos colegas de classe sobre o professor imediatamente. Então pediu a Elise que encaminhasse a carta a Wendell e pedisse para ele entrar em contato com Jaqueline. Enquanto isso, Blitz investigaria a academia. Elise concordou. Não podia simplesmente ficar parada sem fazer nada. Só esperava que Orin estivesse bem. Enquanto isso, na ilha Howe, Orin acordou com a cabeça pesada, como se tivesse bebido demais no banquete da noite anterior. O chefe da vila finalmente tinha dado permissão para ele inspecionar a ilha. Não podia se dar ao luxo de relaxar agora. Precisava levantar logo, mas ao se mexer, percebeu que tinha companhia. Pensando que era Patrícia, que deveria estar no outro quarto, ele levantou o cobertor só para encontrar Emu dormindo tranquila ao seu lado. Ele rapidamente acordou Emu e, justo quando ela o ajudava a se sentar, Patrícia entrou. Ela ficou chocada e por um momento se perguntou o que tinha acontecido entre eles. Orin imediatamente a tranquilizou, dizendo que não era o que parecia, e conseguiu acalmá-la. Depois de um tempo, Patrícia retomou a compostura e pediu desculpas, dizendo que só tinha se deixado levar pelo momento. Orin disse a Emu que, da próxima vez que entrasse na casa, usasse a porta da frente. Patrícia concordou, dizendo que isso era o mínimo de educação. Emu levantou a mão e disse que entendeu. Sentada à mesa com Orin, ela parecia animada. Patrícia contou a ela que Orin sabia de muitas coisas e era um grande professor. Então, Emu pediu que ele a ensinasse. Ela queria saber tudo sobre o mundo fora da ilha. Orin respondeu que não era mais professor, mas acabou concordando em ensiná-la, avisando que não iria pegar leve. Emu ficou radiante ao ouvir isso. Logo depois, Orin disse que a partir daquele dia começaria uma inspeção completa da ilha. No caminho, Orin comentou como a ilha era grande e perguntou a Emu se a vila dela mudava de lugar dependendo da estação. Emu respondeu que sim, que quando o calor aumentava, as chuvas e os ventos ficavam mais fortes, então eles se afastavam do mar. Orin então perguntou se isso significava que estavam sempre migrando e se já tinham explorado a ilha toda. Emu disse que não, que como não sabiam se as áreas novas eram seguras, só ficavam nos lugares já conhecidos. Ouvindo isso, Orin concluiu que ainda havia muito território inexplorado, já que a migração deles era limitada. Depois de uma longa caminhada, eles finalmente chegaram a um lugar desconhecido. Até Emu nunca tinha visto uma área tão bonita. Ela e Patrícia ficaram maravilhadas com os peixes na água enquanto Orin se sentia satisfeito ao vê-las se dando bem. Ele então continuou explorando por conta própria. Não muito longe dali, escondido atrás de grandes rochas, avistou um enorme navio naufragado. Pouco depois, Patrícia e Emu alcançaram, perguntando se ele tinha encontrado algo. E assim que viram o navio, ficaram as duas boquiabertas com a visão daquele destroço gigantesco. Era raro ver algo daquele tamanho. Orin perguntou então a Emu se ela sabia alguma coisa sobre o navio. Encara o navio em choque. Ela demorou para responder, mas no fim disse que era a primeira vez que via aquilo. Determinado a investigar melhor, Orin os levou para dentro do navio, avisando para as duas tomarem cuidado com onde pisavam. Patrícia notou que ele era muito maior que os navios mercantes comuns. Orin também percebeu que o navio parecia já ter recebido alguém de posição muito alta a bordo. Quando Patrícia perguntou como ele sabia, ele explicou que os móveis e os tapetes eram de uma qualidade incomum. Mesmo após anos de exposição, não estavam tão danificados. Era possível que alguém da realeza tivesse estado ali. Emu pareceu confusa com a palavra realeza. Orin disse que era só uma teoria, mas que se alguém tão importante tivesse desaparecido, isso certamente teria causado grande comoção. Investigando mais, talvez descobrissem de qual país vinha aquele navio. Patrícia então perguntou se ele achava que alguns dos itens que apareceram no continente podiam ter vindo desse navio. Orin respondeu que era bem provável. Nesse momento, Emu congelou. O corpo dela começou a tremer. Orin percebeu e disse que ela estava estranha desde que viram o navio. Perguntou se aquilo significava algo para ela, mas assustada, Emu insistiu que realmente não sabia. Orin começou a suspeitar de alguma ligação entre Emu e o navio, embora ela mesma parecesse
parecesse não entender o que a perturbava. Patrícia correu até Emu, preocupada ao vê-la pálida. Perguntou se não era melhor saírem do navio. Oren concordou, dizendo a Patrícia que estavam saindo por hoje e ordenou que ela levasse Emu para fora e a deixasse descansar. Patrícia então a guiou gentilmente. Sozinho, Oren pensou que se ao menos conseguisse encontrar o diário de bordo do capitão, isso poderia revelar a identidade do navio e o motivo da reação estranha de Emu. Mas sem sucesso, acabou encontrando algo que brilhava no chão. Pegando, descobriu o que parecia ser um brasão. Se conseguisse decifrá-lo, estaria um passo mais perto de desvendar os segredos da Ilha Hou. Ainda na Ilha Hou, já à tarde, Oren disse que começaria a cultivar os campos em volta da propriedade. Eles tinham suprimentos do reino, mas achava mais prudente garantir também uma fonte de alimento local. Olhando para Emu, ele lembrou que tinha lançado magia de cura nela antes, então ela deveria estar um pouco melhor, mas ainda assim perguntou se estava realmente bem. Emu sorriu calorosamente e agradeceu, dizendo que se sentia melhor agora e estava pronta para ajudar. Com o tempo esquentando, Oren sugeriu que tomates e berinjelas seriam boas opções para plantar. Patrícia concordou e pediu para ele preparar o solo e as sementes. Os três então começaram a cultivar o campo com a mangueira de irrigação. A energia de Emu parecia maior do que antes, o que animou Oren. Ainda assim, mesmo trabalhando, sua mente não largava o naufrágio. Ele decidiu que perguntaria novamente ao rei Estrada sobre aquilo quando voltasse, ainda sem conseguir tirar da cabeça o choque e a confusão que aquilo tinha causado nele. Depois de um tempo, Oren disse para as duas descansarem enquanto ele ia buscar lenha e materiais para fertilizante. Garantiu que voltaria logo. No caminho, de repente notou algo estranho abaixo. Seus olhos se arregalaram e ele desceu a ladeira apressado, só para descobrir um porto. Não havia sinais de vida alguma. Ele não fazia ideia de que existia um lugar assim do lado oposto ao do navio naufragado. Apesar de não ser grande, dava para ver que já tinha sido uma vila portuária em funcionamento. Ainda assim, o rei Estrada nunca tinha mencionado nada sobre aquilo. Pelo estado em ruínas, parecia abandonado há décadas. Mesmo assim, era difícil acreditar que o atual rei não soubesse de sua existência. Talvez tivesse começado a ser construído no reinado anterior. De qualquer forma, era impossível não imaginar alguma conexão com o naufrágio. Mais uma pergunta para fazer ao rei. Quando deixou o local, já estava bem mais tarde do que esperava. Ele tinha perdido a noção do tempo investigando o porto. De volta à propriedade, Emu recebeu reclamando da demora, enquanto Patrícia perguntou onde ele tinha ido. Notando que elas ainda estavam cuidando do campo, Oren agradeceu às duas. Patrícia explicou que já imaginava que algo tinha acontecido para atrasá-lo, e Emu acrescentou que tinha trabalhado duro junto com Patrícia, sorrindo. Oren agradeceu novamente e comentou que elas estavam todas sujas de lama, então era melhor tomarem um banho logo. As duas riram e foram se banhar juntas, com Emu até se oferecendo para lavar as costas de Patrícia. Ouvindo as vozes alegres delas, Oren se sentiu aliviado em ver que estavam realmente se dando bem. Amanhã, voltariam ao reino Estrada, mas antes, ele decidiu que faria um jantar bem caprichado para recompensar as duas pelo esforço do dia. Enquanto isso, em Gardan, na região oeste do reino de Jatis, um homem trabalhava concentrado em sua oficina. Era Wendell, engenheiro de ferramentas mágicas. De repente, um homem com uma cicatriz no rosto entrou, perguntando sobre o progresso do trabalho. Wendell o cumprimentou como Travis e respondeu calmamente que já estava terminado. Entregou a ele uma espada recém-forjada. Travis elogiou a arte, dizendo que a habilidade de Wendell continuava afiada como sempre. Nada surpreendente, já que ele tinha treinado sob a tutela do mestre Oren. Wendell retrucou em tom de brincadeira, lembrando que Travis tinha sido o mais jovem da história a chegar até o terceiro nível do labirinto. Travis sorriu, dizendo que não era grande coisa, mas então Wendell percebeu algo que o deixou preocupado. Travis, curioso, viu a carta que Wendell tinha recebido e brincou dizendo que devia ser carta de amor. Wendell rapidamente corrigiu, explicando que era de Elise, uma da chamada Geração Dourada. Quando Travis insistiu, Wendell acabou revelando o conteúdo. Ao ouvir, Travis ficou chocado. Chamou aquilo de uma perda imensurável para o país. Não havia chance de alguém como Oren simplesmente se aposentar. Wendell concordou. Sabia o quanto Oren se importava com seus alunos e não conseguia acreditar que tivesse acontecido sem um motivo forte. A mente de Wendell viajou de volta ao passado. Naquela época, os professores sempre reclamavam dele, um garoto recluso que não fazia nada além de se trancar em casa mexendo com invenções. Chegaram até a pedir para Oren abrir os olhos do garoto. Quando Oren o visitou, Wendell se recusou a ouvir, insistindo que não tinha talento para magia nem para espada, e que não queria frequentar escola. Mas Oren percebeu sua paixão por criar ferramentas mágicas e disse que o verdadeiro talento estava em se dedicar ao que se ama, ficando melhor nisso do que qualquer outro. Convidou Wendell a desenvolver esse dom sob sua orientação. Graças a Oren, Wendell acabou frequentando suas aulas e hoje tinha sua própria oficina de ferramentas mágicas. Travis
então mudou de assunto, falando sobre os problemas do reino. Muitos aventureiros estavam indo embora por causa das mudanças recentes nas políticas, que desvalorizavam o papel deles. Perguntou a Wendell o que achava. Wendell admitiu que não era um problema distante, já que a maioria dos seus clientes eram aventureiros. Travis concordou, comentando como Gardan, que já foi uma cidade vibrante de aventureiros, tinha perdido a vida. Antes de sair, Travis murmurou amargamente sobre o que o reino estava fazendo, ainda mais depois do que aconteceu com o mestre deles. Wendell perguntou se ele pensava em se mudar. Travis respondeu firme que já estava cogitando isso. Depois que Travis saiu, Wendell voltou à sua mesa. Começou a escrever, decidido a agir pelo bem de seu mestre Orin e também pelo futuro do país. Ele precisava se mexer. No dia seguinte, Orin contou a Patrícia que já estava tudo pronto para retornarem à capital real de estrada. Patrícia concordou, dizendo que fazia um bom tempo desde a última vez que tinham pisado no continente. Uma voz animada os chamou de repente. Era Emu, os cumprimentando com um bom dia, cheio de energia. Ela perguntou se iam para o continente encontrar o rei, e logo em seguida declarou animada que queria ir também. Orin hesitou, preocupado em levá-la para fora da ilha de repente. Antes que ele pudesse dizer mais, Emu insistiu que queria conhecer o mundo de onde ele e Patrícia vinham. Orin acabou cedendo, mas colocou regras. Ela não podia se afastar sozinha nem seguir estranhos. Patrícia brincou dizendo que ele estava tratando Emu como uma criança pequena. Orin apenas sorriu e respondeu que era melhor prevenir do que remediar. Patrícia então levantou a preocupação com as roupas de Emu, dizendo que ela poderia chamar a atenção demais na capital. Orin concordou e pediu para Patrícia emprestar alguma roupa a ela. Também pediu para a própria Patrícia usar algo mais casual por uma vez. Logo depois, as duas estavam transformadas. A roupa nova caiu perfeitamente em Emu, enquanto as roupas casuais deixaram Patrícia ainda mais bonita. Orin elogiou as duas, dizendo que estavam ótimas. Como a maré estava baixa, eles seguiram pelo caminho especial chamado Trilha das Marés e então partiram. Depois de um tempo caminhando, Orin notou que a praia vazia significava que já tinham alcançado os arredores da capital. Emu finalmente pisava no continente. Orin a lembrou que agora entrariam em áreas cheias de gente. Comparado à sua pequena vila, a capital era de outra dimensão, então a alertou para ter cuidado e não se separar. Emu repetiu a palavra separar de forma divertida e agarrou firme o braço de Orin. Ele reagiu de forma simples, enquanto Patrícia observava. Emu riu, dizendo que se segurasse firme assim, nunca iria se perder. Orin estava prestes a responder quando Patrícia pigarreou. Confuso, ele perguntou o que ela queria dizer. Patrícia explicou que era apenas sua segunda vez na capital. Então ela também corria o risco de se perder. Orin lembrou que ela já tinha estado na capital de Giatis, que era ainda maior. Mas Patrícia rebateu citando uma das próprias lições dele. Riscos que podem ser evitados devem sempre ser evitados. Sem hesitar, ela declarou que segurar o outro braço dele era uma decisão puramente racional, sem segundas intenções. Sem escolha, Orin deixou, e logo as duas estavam penduradas em seus braços. Ele suspirou e disse que, se alguém perguntasse, diriam que eram uma família. Como esperado, as pessoas na rua logo presumiram que eram uma família unida. Emu riu de como era fácil enganar os outros, enquanto Patrícia parecia um pouco incomodada. Logo chegaram ao castelo real. Emu ficou impressionada com o tamanho e até se perguntou em voz alta se o rei também era gigante. Orin riu e respondeu, nem tanto. Enquanto estavam diante das enormes portas, Emu ainda estava hipnotizada com tanta beleza e brilho. Um cavaleiro se aproximou, anunciando que já estavam sendo esperados e que todos os preparativos para a audiência de Orin com sua majestade estavam prontos. Orin ficou inquieto ao perceber que outra audiência tinha sido organizada, entendendo que aquilo podia levá-los ainda mais perto de descobrir a verdade sobre a Ilha Rou. Bem longe dali, nos vales do sul do reino de Giatis, uma figura solitária estava diante do corpo de um enorme viver morto no chão. A figura usava um chapéu de bruxa. Logo em seguida, cavaleiros chegaram correndo ao local. Ficaram surpresos ao ver que a enorme criatura tinha sido derrotada. A mulher de chapéu de bruxa comentou que eles só tinham chegado atrasados. Parecia que os cavaleiros reais demoravam demais. Eles perguntaram se ela havia derrotado o monstro sozinha. A mulher era Jaqueline, a bruxa das 1000 faces, e respondeu que a criatura bloqueava o caminho para suas folhas de chá favoritas. Então ela lidou com isso rapidamente usando seu poder. Atonitos, os cavaleiros só conseguiam admirar sua força. Um sussurrou que era a primeira vez que via Jaqueline, mas que ela realmente tinha a aura da geração dourada. Outro concordou, dizendo que ela dominava todos os tipos de magia com facilidade e possuía uma quantidade absurda de mana natural, não existindo ninguém à altura dela. Ela nasceu para ser uma bruxa. Mais tarde, quando Jaqueline voltou para casa, uma coruja lhe trouxe uma carta. Era de Wendell, que raramente enviava mensagens. Ao ler, seu rosto se encheu de choque. A carta falava da aposentadoria de Orin, o único homem que já a fizera ajoelhar. Ela se lembrou
do passado, quando era cheia de orgulho, ganhando todas as lutas e até derrotando o professor de estudos mágicos. Costumava matar a aula, arrogante, dizendo aos colegas que não havia nada a aprender com alguém mais fraco do que ela. Mas tudo mudou no dia em que Orin a desafiou. Se ele vencesse, ela teria que participar de suas aulas. Ela aceitou, sem imaginar o resultado. O duelo terminou com ela caída no chão, sem conseguir sequer encostar nele. Orin disse que não havia vergonha na derrota e que ela deveria enxergá-la como o primeiro passo para evoluir. Essas palavras mudaram sua visão de mundo e, desde então, ela passou a frequentar suas aulas. Enquanto Jaqueline estava perdida em pensamentos, Blitz apareceu de repente atrás dela. Ela estava tão abalada pela carta que nem tinha percebido sua chegada. Ele a cumprimentou. Jaqueline então disse que, pelo tom dele, ele já sabia da notícia. Ela suspirou, dizendo que perguntaria os detalhes sobre Orin depois. Por agora, se até um cavaleiro sagrado como ele tinha vindo pessoalmente, então já podia imaginar o motivo. Sua Majestade, o rei de Giatis, havia convocado todos. Blitz contou que não era só ela, mas também Elise, Wendell e ele mesmo. A geração dourada inteira tinha sido chamada. Jaqueline ficou confusa sobre que assunto poderia exigir a presença dos quatro, mas logo afastou o pensamento, dizendo que não adiantava especular e que deveriam ir. Blitz a provocou, dizendo que ela costumava ignorar convocações, a não ser quando vinham de Orin. O semblante de Jaqueline ficou sério quando declarou que perguntaria ao próprio rei sobre Orin. Para o rei, eles iriam. No castelo real de Giatis, os cavaleiros comentavam impressionados. Nunca esperavam ver os quatro reunidos em um só lugar. Antes apenas alunos do sábio Orin, agora eram os pilares que sustentavam a nação com seus talentos. Apesar da pouca idade, a geração dourada, Elise, Wendell, Jaqueline e Blitz caminhavam lado a lado, chamando a atenção de todos por onde passavam. Era natural, afinal, era raro ver os quatro juntos. Blitz falou primeiro, contando aos outros que Orin tinha entrado em conflito com a diretora e deixado o país. Elise respondeu que tudo que eles tinham conquistado deviam a Orin, que os guiou até onde estavam hoje. Wendell concordou, comentando que o reino inteiro de Giatis parecia estar seguindo numa direção estranha ultimamente. O tom de Jaqueline ficou mais afiado quando ela acrescentou que, se a aposentadoria de Orin fizesse parte dessa mudança, então nem mesmo o rei escaparia do julgamento dela. Blitz assentiu com firmeza e disse que enfrentariam isso com determinação pelo futuro do país. Logo os quatro estavam diante do trono. O rei os recebeu calorosamente e começou a explicar o motivo da convocação. Olhando para Blitz, disse simplesmente que queria confiar a ele uma questão de grande importância para o futuro do reino. Blitz perguntou do que se tratava e o rei continuou. Na Academia Real da Espada Mágica, ele contou, havia agora uma reunião de alunos tão talentosos que rivalizavam até com a geração dourada. Entre eles havia um que se destacava acima de todos, o filho da diretora Rose Ariel, Kyle Ariel, um prodígio que só nasce a cada muitas décadas. Jaqueline, Elise e Wendell trocaram olhares. Nenhum deles tinha ouvido falar desse suposto gênio. Se alguém tão extraordinário existisse de verdade, a notícia já teria chegado até eles. Blitz, no entanto, se lembrou da carta que receberá de Grover, alertando sobre Kyle, a diretora e certos professores que supostamente estavam manipulando notas para favorecer filhos e filhas da nobreza. O rei prosseguiu, explicando que queria que a geração dourada servisse como instrutores especiais, guiando esses alunos talentosos, especialmente Kyle, para o caminho certo. Com a experiência deles, disse, poderiam fornecer a liderança que a academia precisava. A expressão de Jaqueline escureceu. Ela perguntou se o rei tinha tomado essa decisão totalmente sozinho. Sem esperar resposta, Blitz se adiantou, a voz firme e inabalável. Recusou respeitosamente o pedido e então se virou e saiu da câmara. O rei ficou furioso, exigindo saber como um mero súdito ousava desafiar uma ordem real e imediatamente ordenou que seus guardas capturassem Blitz e o trouxessem de volta. Mas Jaqueline se colocou à frente, apoiando ele. Perguntou ao rei qual era o verdadeiro motivo, já que Blitz já havia recusado. Naturalmente, ela e os outros também declinariam. Finalizou com uma declaração cortante de que estariam se retirando. O rei ficou furioso e sem palavras, incapaz de acreditar na insolência que presenciava. Enquanto Blitz caminhava pelo corredor, seus pensamentos voltavam para a carta de Grover. O poder estava sendo centralizado nas mãos da diretora. No começo ele duvidara, mas a proposta do rei confirmava suas suspeitas. Algo sombrio estava se desenrolando no reino. Algo perigoso. Talvez o exílio de Orin estivesse ligado a tudo isso. Quando os quatro se reuniram em particular, Blitz disse que precisavam começar a investigar imediatamente. Sua seriedade era evidente, mas Wendell apenas sorriu, comentando que aquilo era bem a cara do Blitz. Sempre o cavaleiro certinho, ousando desafiar o rei de forma tão ousada. Elise concordou com um sorriso suave, dizendo que ele sempre odiou injustiça. Jaqueline acrescentou que essa recusa era um dos traços mais admiráveis dele, embora ainda pressionasse, perguntando-se como alguém que servia ao reino
reino, ele sabia de algo mais. Wendell pensava o mesmo e admitiu que por isso se preocupava que Blitz agisse de forma imprudente de novo. Elise riu, dizendo que Blitz sempre tinha sido assim desde os tempos de estudante. Blitz perguntou se eles pretendiam detê-lo dessa vez. Jacqueline respondeu que era exatamente o contrário. Estavam prontos para acompanhá-lo em sua imprudência. Elise e Wendell sorriram em concordância, a presença deles transmitindo segurança. Blitz sentiu alívio e agradeceu. Assim, o reino de Jati se encontrava à beira de um ponto de virada significativo. Enquanto isso, no reino de Estrada, dentro de seu castelo real, Orin, Patrícia e Emu se ajoelhavam diante do rei. Orin levantou a cabeça e cumprimentou sua majestade. O olhar do rei caiu sobre Emu, e ele perguntou a Orin quem era a garota. Orin respondeu que o nome dela era Emu, moradora da Vila Basil na ilha de Rou. Os olhos do rei se arregalaram de surpresa, pois não sabia que havia pessoas vivendo lá. Ele pressionou mais, se perguntando em voz alta por que, se havia ilhéus, nunca tinham tentado entrar em contato com o continente. Emu hesitou, lutando para achar as palavras certas. Patrícia percebeu o desconforto dela e a tranquilizou suavemente, dizendo que não havia motivo para temer, já que ninguém ali era inimigo. Emu sorriu com um incentivo e agradeceu. Orin interveio, explicando ao rei que parecia que os ilhéus já tinham feito contato com o continente no passado. O rei, porém, balançou a cabeça, afirmando que não havia registros disso. Era difícil acreditar em algo tão significativo sem provas. Orin prosseguiu, dizendo que provavelmente tinha sido de forma não oficial. Em seguida, pediu a atenção do rei para mais duas questões. O rei se mostrou disposto a ouvir. Orin descreveu o navio naufragado e a cidade portuária próxima, explicando que o naufrágio estava em um ponto cego a partir do continente. O rei respondeu que as águas ao redor da ilha de Rou eram propensas a tempestades violentas e que a embarcação podia ter encalhado durante uma delas. Orin contrapôs que, se tivesse sido um navio mercante oficial, seu desaparecimento não teria passado despercebido. Então revelou o que tinha encontrado perto do naufrágio e apresentou um emblema à sua majestade. O rei examinou, franzindo a testa ao admitir que não o reconhecia. Orin ficou espantado com a resposta. O rei então convocou Grover imediatamente e ordenou que descobrisse a qual nação o emblema pertencia, assim como investigasse qualquer navio mercante registrado em estrada que nunca tivesse retornado. A conversa então se voltou para a cidade portuária. Orin perguntou se o rei já sabia dela, a voz marcada pela surpresa. O rei explicou que, durante o reinado de seu predecessor, havia planos de construir um porto na ilha para servir como ponto de relé comercial. Orin questionou se o porto tinha de fato sido construído, mas o rei disse que não. Até onde sabia, o plano havia sido abandonado. Ambos concordaram que a questão era estranha. Se a construção tivesse realmente acontecido, deveria haver registros. O rei ordenou que a investigação sobre o porto fosse incluída junto da do naufrágio. Orin e as garotas se curvaram profundamente, agradecendo. O porto de fato havia sido construído sob o antigo rei. Por que o atual não tinha sido devidamente informado? Antes de dispensá-los, Sua Majestade chamou Emu. Com uma expressão gentil, pediu que ela aproveitasse sua estadia em estrada. O rosto de Emu se iluminou, e ela respondeu agradecida. A partir de então, Orin, Patrícia e Emu decidiram continuar investigando juntos, determinados a desvendar o máximo de mistérios possível. Mais tarde naquele dia, Orin lembrou às garotas que ainda havia tempo antes da trilha da maré de volta à ilha reaparecer. Ele sugeriu que aproveitassem esse tempo explorando o mercado. As duas ficaram encantadas com a ideia. Emu agarrou a mão de Patrícia, empolgada, puxando-a para ir ver as lojas. Patrícia a advertiu para não correr demais, lembrando dos perigos em uma rua lotada. Vagando sozinho por um tempo, Orin parou em uma barraca e ficou surpreso ao encontrar um pingente com o mesmo emblema da insígnia do naufrágio. O vendedor, percebendo seu interesse, perguntou se queria comprá-lo. Orin aceitou e adquiriu a peça. Curioso, perguntou se o vendedor havia feito o pingente. O homem balançou a cabeça e explicou que o tinha encontrado anos atrás em uma praia, trazido pela maré junto de carga de um navio que encalhou por perto. Logo depois, Emu chegou saltitando até Orin, perguntando animada se ele tinha comprado algo. Orin riu, dizendo que tinha feito uma baita descoberta. Então se virou de volta ao vendedor, pressionando-o para saber a localização da praia. Pouco depois, Orin, Patrícia e Emu chegaram ao local. Lá encontraram os restos partidos de um navio e destroços espalhados, mas nada de útil imediato. Patrícia comentou que, se conseguissem descobrir a origem do emblema, talvez também rastreassem a pátria do navio. Orin concordou, dizendo que isso podia até se conectar ao mistério da cidade portuária planejada pelo antigo rei. Enquanto desejava por ao menos uma pista, seus olhos caíram sobre uma tábua estilhaçada no chão. Ele a puxou e descobriu marcas gravadas, dizendo que os caracteres não eram usados em estrada. Pelo arranjo, não era uma frase, mas talvez um nome ou rótulo. Patrícia se inclinou, os olhos brilhando ao reconhecer a importância daquilo, dizendo
dizendo que era algo com que podiam trabalhar. Orin sorriu, chamando de um achado e tanto. Emu, no entanto, inclinou a cabeça em dúvida, perguntando se ele conseguia dizer o que as marcas significavam. Orin explicou que os caracteres ajudariam a rastrear a origem do navio. Emu assentiu, entendendo. Orin então lembrou que a trilha da maré logo sumiria. Continuariam a discussão de volta na ilha. Naquela noite, enfim retornaram à ilha. Enquanto Patrícia e Emu dormiam profundamente, Orin saiu silenciosamente do quarto e foi até seu escritório. Sobre a mesa estava o fragmento de madeira que tinham recuperado da praia. Ele o examinou de perto, tentando decifrar as marcas. A tipografia sugeria que vinha de um país do sul. Com um aceno de mão, convocou um livro com sua magia. Pensou no sul. A língua se parecia com a do reino de Rison. Folheando páginas, recordou que a nação havia causado um alvoroço no passado quando sua princesa desapareceu misteriosamente. Talvez o naufrágio estivesse ligado a esse evento. Ainda assim, se uma embarcação carregando membros da realeza tivesse sumido, certamente o reino teria feito uma busca desesperada. Mesmo assim, Orin não conseguia se livrar da sensação de que aquele fragmento poderia guardar uma pista vital. Continuou estudando até que uma palavra chamou sua atenção. Osborne. Ele se perguntou se essa era a leitura correta. Se fosse, seria um nome de pessoa? Mas de quem poderia ser? Depois de refletir por um tempo, Orin finalmente fechou o livro. Não havia por que pensar mais até que a equipe de investigação real apresentasse seu relatório. Por ora, o mistério teria que esperar. Na manhã seguinte, Orin anunciou às garotas que iriam treinar antes de continuar a exploração da ilha. Emu levantou a mão com pura empolgação, só para Patrícia lembrá-la seriamente de que aquilo não era brincadeira. Percebendo o erro, Emu logo se acalmou. Para fortalecer os laços deles, Orin acreditava que esse treinamento os tornaria indispensáveis tanto para o continente quanto para a ilha. Ele começou com Patrícia. Ela avançou com socos rápidos, cada um bloqueado com facilidade por Orin. Ele notou que ela se apoiava na velocidade para atacar, clara evidência de seu treinamento na academia. Minutos se passaram até que a fadiga diminuísse seus movimentos. Ofegante, Patrícia recuou. Orin, também mostrando sinais de esforço, disse que tinham lutado por 15 minutos. O maior ponto fraco dela, destacou, era a resistência. Patrícia concordou com a avaliação. Curioso, Orin pensou que agora que a estamina dela estava esgotada, como ficaria sua produção mágica? Então desafiou Patrícia. Orin perguntou a Patrícia se ela ainda aguentava se mover. Ela respondeu que sim, que estava bem. Então Orin disse para ela atacá-lo com toda a força da sua magia. Assustada e meio tímida, Patrícia concordou em soltar um único disparo de magia de trovão. À distância, Orin se preparou. Faíscas começaram a se juntar na palma da mão de Patrícia, crescendo até virar uma torrente de luz crepitante. Os olhos de Emu se arregalaram de admiração, comentando que aquilo não se parecia em nada com a magia suave que Patrícia tinha usado na mãe dela certa vez. Com toda a sua força, Patrícia lançou o raio contra Orin. Calmamente, ele ergueu a mão nua e recebeu o ataque. O relâmpago se desfez, neutralizado por uma descarga de poder equivalente. Ele disse que ela tinha melhorado. Patrícia agradeceu, mas admitiu que ainda estava muito longe do nível dele. Orin apenas sorriu e deu um tapinha na cabeça dela, avisando para não pensar que superá-lo seria tão simples assim. Em seguida, chegou a vez de Emu. Orin pediu que ela viesse para cima dele de verdade. Ela saltou alto no ar, se lançando contra ele. Orin já havia antecipado seus movimentos desde que testemunhara sua luta contra o monstro tartaruga Mojastar. A velocidade dela era afiada, e os instintos, ainda mais. Quando o chute dela atingiu o braço dele, ele percebeu que ela conseguia ler os movimentos do oponente e reagir na hora. Flexível, adaptável, um talento nato. Ofegante, Emu declarou que ainda podia continuar. Orin sorriu calorosamente e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, dizendo que ela já tinha se saído muito bem. Patrícia concordou, confessando que os movimentos dela a surpreenderam de verdade. Com o treino encerrado, Orin sugeriu que fossem se lavar. As garotas concordaram, mas antes de saírem, Emu congelou de repente. Ela tinha avistado seu pai. Seulgi a cumprimentou gentilmente, dizendo que tinha visto como ela estava se esforçando. Emu correu até ele, meio surpresa e meio feliz, dizendo que ele a assustara aparecendo de repente. Orin também cumprimentou Seulgi e então perguntou o que o havia trazido até ali. Seulgi respondeu que queria conversar com ele em particular, se não houvesse problema. Sem motivo para recusar, Orin aceitou. Mais tarde, os dois se sentaram juntos a uma mesa. Seulgi começou perguntando sobre a habilidade de combate de Emu. Orin respondeu que era excelente e que estava considerando ensiná-la esgrima dali em diante. A expressão de Seulgi mudou, revelando preocupação ao ouvir sobre a espada. Percebendo, Orin perguntou se havia algum problema. Seulgi o tranquilizou dizendo que estava tudo bem, então se inclinou para revelar o verdadeiro motivo de sua visita. Queria emprestar da sabedoria de Orin. Intrigado, Orin perguntou o que ele queria dizer com isso. Seulgi explicou que havia algo que precisava
precisava que Orin investigasse. Orin havia sido solicitado a examinar um objeto misterioso encontrado na Vila Basil. Quando retornaram, Emu saudou o pai com alegria. Seulgi também se aproximou de Emu para cumprimentá-la e agradeceu a todos por terem vindo. Orin admitiu que também estava curioso com o objeto e imediatamente perguntou onde ele estava. Seulgi explicou que ninguém na vila tinha visto nada parecido e que estavam com medo de mexer sem entender melhor. Então pediu que fossem com ele. Foram até a beira da vila, onde o objeto se encontrava. Orin examinou atentamente. Quando estava prestes a tocar nele, Seulgi o alertou de que poderia ser perigoso. Orin o tranquilizou, dizendo que era seguro, e então pegou o pequeno item em forma de caixa, identificando-o como um dispositivo Magitech. Confuso, Seulgi perguntou o que aquilo significava. Orin explicou que dispositivos Magitech são itens especialmente criados e infundidos com mana, e aquele era um achado particularmente raro. Curiosa, Emu perguntou o que era mana e se qualquer pessoa poderia usar magia tendo um dispositivo Magitech. Orin confirmou que sim. Os circuitos embutidos do dispositivo reagem à mana, produzindo o mesmo efeito que conjurar um feitiço. Patrícia acrescentou que dispositivos Magitech são incrivelmente difíceis de fabricar e raramente aparecem no mercado. Seulgi então perguntou que tipo de magia aquele continha. Orin explicou que era um dispositivo de magia espacial, capaz de armazenar muito mais do que seu tamanho sugeria quando infundido com mana. Ele demonstrou colocando sua mochila contra o dispositivo, mostrando como ele se conectava ao seu espaço de armazenamento mágico. Seulgi, atônito, perguntou o que estava acontecendo. Orin disse que a mana criava um subespaço especial dentro da caixa. Ainda confuso, Seulgi quis saber por que algo assim teria acabado no rio. Patrícia sugeriu que talvez algo rio acima tivesse causado isso. Orin concordou e apontou para o leste, dizendo que a área valeria a pena ser investigada. Patrícia apoiou a ideia, animada para rastrear a origem do dispositivo. Emu levantou a mão rapidamente, dizendo que também queria ir. Quando o pai perguntou o motivo, ela sorriu e disse que queria aprender mais sobre o mundo além da ilha. Seulgi permitiu que ela fosse junto, mas lembrou para ter cuidado. Os três partiram pela floresta. Depois de um tempo, Emu avistou algo à distância. Quando Orin viu, disse que tinham encontrado um verdadeiro tesouro. Era um edifício antigo, parada do lado de fora. Emu admitiu que o lugar lhe causava uma sensação